Rodinelli, seja muito bem-vindo, querida. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Prazer enorme. Deus abençoe todos vocês aí que estão com a gente. Que prazer enorme, pastor. Obrigado pelo convite. Amém. Gente, o nome dele é Rodinelli da Silva Mota, casado com Tatiana Alves Peixoto. Gente, olha o currículo desse homem. Presta atenção, gente. Eu sinceramente, vou fazer aqui, ó. Sócio proprietário do ICDT, consultor, palestrante e coach, graduado em processos gerenciais, MBA em recursos humanos, MBA em liderança e coach na gestão de pessoas, coach formado pela Sociedade Brasileira de Coach, conhecido como SBC, e especialista em liderança há 26 anos de experiência e motivação de alto impacto. Mas juntando tudo isso, é um servo de Deus. Não é isso, Rodinelli? Amém, exatamente. Eu costumo dizer que esse protocolo aí do currículo é detalhe, né? É só detalhe. Amém. Mas você é um cara que mudou de mente. Um dia você estava andando, mesmo com você com esse currículo, e Jesus mudou a sua mente. Por isso o nome do quadro Metanoia. E a gente quer justamente aproveitar e trazer um assunto chamado antifragilidade. E eu queria muito que você discorresse para a gente. Eu quero começar a primeira pergunta para você. A primeira pergunta que eu tenho para você, Rodinelli. O que é exatamente antifragilidade? De onde veio esse termo? Por favor, nos explique. Bora nós, bora nós. Gente, muito boa noite. Vamos aqui bater esse papo. E eu quero começar dizendo que quem foi esse cara que trouxe essa ideia da antifragilidade? Eu costumo dizer que muita coisa que a gente faz e aplica, né, nas empresas, a gente descobre que tem um termo com um nome bonito para isso e a gente achou esse termo antifragilidade. Eu até brinco que a gente passou eu e a Tati, nós passamos por uma pandemia, antes da pandemia, né, no desafio que a gente teve, e eu acredito que eu usei muito essa tal da antifragilidade. Mas deixa eu falar aqui do Nassim Taleb, Nassim Nicholas Taleb, que foi o cara que trouxe esse termo, né? Ele é um libanês, o cara é especialista no mercado financeiro, mundialmente especialista. Ele é famoso por conhecer, por prever o que ele chama de cisne negros, né? São cisnes negros, que são os eventos com pouca probabilidade de acontecer, mas quando acontecem, trazem grandes impactos. E aí eles fizeram esse link porque lá por volta do século XVII, acreditava que cisne só tinha branco, né? E aí lá na Austrália acharam um cisne negro. Então fizeram esse link, esses grandes acontecimentos aí que ele nomeou de cisne negro, são os eventos que ele previu. Ele previu a crise de 2008, a crise financeira mundial de 2008. Ele já tinha escrito isso, né, num livro, que isso ia acontecer. Então esse cara é o bambambam. Em 2012, além de alguns livros, ele trouxe num livro essa tese da antifragilidade, né, que nada mais é um pensamento para que eu saia melhor de qualquer caos que eu possa passar, de qualquer situação difícil que eu possa passar. Então, Antifrágil, esse livro dele foi um best-seller, né? Ele disparou aí, e eu percebi que o que eu já usava tinha esse nomezinho bonito de antifrase, né? Então, é um pensamento para você reverter crises no caos. Resumindo o que é antifragilidade para a gente dar continuidade. Reverter crise antes do caos. É um pensamento para reverter crises a seu favor, né? Show. A seu favor. Você vai passar por situações improváveis, você não está preparado para isso, mas aí você tem que sair mais forte, né? Não é só resistir esse momento. Legal. Então, me diga qual seria a diferença da resiliência, que por sinal o pastor Santos esteve falando sobre isso aqui conosco, né? E antifragilidade, qual é a diferença dessas duas palavras? Ótimo, excelente. Vamos lá, vamos na resiliência. Quando a gente fala de resiliência veio da física, né? Os materiais. Então, depois foi entrando no mundo corporativo, a gente vem trazendo para a nossa vida, e significa ser forte, passar por uma situação de pressão, de estresse, e resistir a isso, né? Você passa, sofre a pressão, sofre o desafio, mas você resiste e volta ao seu estado normal. O material funciona assim, se você pegar um clipe e abrir muito, ele não vai ter resiliência, não vai aguentar. Se você pegar uma mola e esticar, talvez ela volte, mas se você esticar muito,
pode ser que ela não volte ao estado normal. Se você pegar um pedaço de pneu e entortar, né, uma borracha, ela vai voltar ao estado normal. Então, resiliência, eu consigo passar pela situação de pressão e voltar ao estado normal. E ele trouxe a antifragilidade, que não é apenas resistir à situação, não é apenas aguentar a pressão. A ideia é que eu saia mais forte, que isso me transforme a cada desafio que eu vou passando, né? Então, existe essa diferença de antifragilidade e resiliência, porque, resumindo, resiliência é passar e voltar, aguentar o tranco, eu vou voltar ao que eu era antes, e antifragilidade não, eu vou ser melhor do que eu já era antes. Esse é o convite. E aí, pastor, tem um estudo, um modelo de aprendizagem muito interessante. E é outra coisa que eu descobri, que a gente já usava, a gente já entendia, mas não tinha essa ideia de como exatamente funcionava. Eles chamam do modelo 70-20-10. Isso é bem interessante, né? A gente tem que passar por desafios. Essa pesquisa foi feita em 1960, começou a ser estudada em 1960. Morgan McCall foi o cara que iniciou essa pesquisa com a equipe dele. E ele descobriu que esse 70-10-20-10, como é que funciona? 10% dos caras que têm muito resultado, dos caras que têm muito resultado profissionalmente falando, que têm uma vida próspera, 10% eles conseguem estudando, pesquisando, lendo livros, estudos. 20% é o meio que eles convivem, questionando pessoas, aprendendo com pessoas, enfim. 70% é superando desafios. A cada desafio os caras vão melhorando. A cada desafio os caras vão melhorando. Então, isso abriu ainda mais minha mente em relação a isso, porque os desafios que eu passei, os grandes desafios da minha vida, eles me fortaleceram muito. Então eu tive certeza que essa teoria é mais do que certa na prática, não só na teoria, né? Na prática. Então 10% é só estudo, livro que eu pesquiso, 20% questionando pessoas, 70% os desafios que você vai enfrentando e vai ficando mais forte a cada desafio. Uau, muito legal isso aí. Às vezes até eu vejo que existem pessoas que dizem assim, por exemplo, eu tenho um diretor administrativo lá no emprego que ele diz que é apaixonado por desafios. É interessante, eu sei como é que a pessoa pode ser apaixonada por desafios, né? Tipo assim, é como, para ele, não é como se ele fosse tentar ver aquilo que é difícil para alguém, que ele mostra que para ele vai provar que não é, né? Eu acredito que seja mais ou menos ilógico, que a partir do momento que ele passa por isso, ele enfrenta o desafio, é como você disse, ele vai se aperfeiçoando, porque cada prova, cada item é de uma forma diferente, vai nos lapidando, a gente vai tendo conhecimento e vai desenvolvendo coisas que precisam ser feitas para que a gente seja aperfeiçoado, não é verdade? E assim, a nossa mente ela é preguiçosa, o nosso cérebro ele é preguiçoso, pastor. Se a gente deixar, ele quer descansar, ele quer guardar energia. Então, esse exercício ele precisa ser feito de encarar os desafios. Legal. Terceira pergunta para você. A antifragilidade, ela tem a ver com coaching? Em alguns contextos, tá? Alguns contextos, mas é diferente, porque a antifragilidade é mais um comportamento. Quando a gente fala de coaching, a gente fala de uma metodologia, né? Claro que tem todo um trabalho mental dentro do coaching, mas existem ferramentas que a gente trabalha dentro do coaching, não vai entrar muito nesses detalhes, então já é outro assunto, é outra live. Sim. Mas a antifragilidade é mais um comportamento do que uma metodologia. Então eles podem, posso dizer que se completam, mas são coisas diferentes, pastor. Tá, mas assim, a antifragilidade, mesmo que seja diferente, ela seria um método ou um conjunto de princípios? Conjunto de princípios, pastor. Ela é mais para dentro de um conjunto de princípios, porque como eu disse, o coach ele usa ferramentas, eu passo até isso para o pessoal que convive com a gente nos grupos e tudo, que você pode usar, é uma metodologia que você segue um passo a passo, né? E a antifragilidade, não, eu estou falando de comportamento, de uma mentalidade forte, para que eu entenda que esse desafio, ele veio para mim como uma oportunidade, e não como um problema para destruir a minha vida. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui. O que podemos associar esse termo antifragilidade para ficar mais claro para o pessoal que está nos ouvindo aqui? Tá, legal.
acho que nem todo mundo foi para uma academia ainda, mas vai entender essa ideia aqui. Nós quando vamos para a academia, pastor, a gente vai, o músculo, ele é fraquinho, né? Então você precisa pegando de dois pesos, vai lá aumentando, vai se acostumando, e os músculos vão começando a doer, né? Você vai começando a ficar incomodado e dói. Por quê? Porque elas estão quebrando as fibras, estão se destruindo para se reconstruir, né? As fibras musculares. E a nossa mente, ela precisa ser exatamente assim. As fibras emocionais, né? É importante que a gente faça esse exercício com a nossa mente. De guardar, quando eu falei que o cérebro é preguiçoso, que a gente quer guardar energia, então a gente foge de suas situações difíceis, né, desafiantes, porque o nosso cérebro tem medo, ele quer guardar energia. Quando eu faço isso, eu não trabalho a minha mente para passar pelos desafios e sair mais forte. E esse exercício que eu faço na academia, eu tenho que fazer com a minha mente. A nossa mente, um cânion, se vocês conseguirem imaginar um cânion agora, aquelas rochas lá com a aguinha no meio, né? Então a neurociência ensina que a nossa mente é da mesma forma. Nós temos lá trilhas mentais que com o passar, o cânion, ele vai se formando com o passar do tempo, a repetição, a passagem da água, aquilo vai se formando. A nossa mente é da mesma forma. Desde pequena a gente vai criando trilhas mentais que vai fazendo com que a gente ou absorva crenças limitantes ou crenças fortalecedoras, né? As fortalecedoras nos fazem avançar e as limitantes nos prendem demais. Então, esse exercício que eu tenho de enfrentar desafios para que eu possa construir novas trilhas. Tem uma notícia boa e uma ruim. É a neurociência que fala, não sou eu, né? Eles afirmam. As trilhas mentais a gente não consegue apagar. Essas trilhas que eu tenho na minha mente que já estão construídas, eu não consigo apagar. Porém, eu posso construir novas trilhas e fazer com que essas trilhas que me limitam, né, esses mapas que eu tenho desenhado aqui, eles comecem a ficar mais apagadinhos. Não vão se apagar por completo, mas vão acabar ficando para trás, porque eu estou construindo novos hábitos, né? E a minha mente está sendo treinada para enfrentar desafios. Então, se você não exercita os seus músculos emocionais, comece a fazer isso agora. Não adianta você fugir. Você precisa sim encontrar soluções para passar pela situação. Ah, muito legal isso, né? Porque, por exemplo, o pendrive, os discos rígidos, para quem é da época do disquete, é o novo. A gente formatava o disquete, o pendrive, o Milton que está aí, que é a área dele da informática, a gente formata para poder apagar e começar de novo. A nossa mente, a gente não pode fazer isso. E aí, a partir daquilo que foi construído, como você falou dos cânions, enquanto você estava falando, eu estava imaginando aqui, existem os caminhos já criados, percorridos, que a partir dali, daquilo que foi criado, eu posso criar um novo. Ou seja, não limito, né, eu não fico limitado e também vou avançando por um mundo que é enorme dentro da nossa mente. Seria isso? Perfeito. Aí eu preciso construir novos hábitos, né? Não tem como você ter novas trilhas mentais fazendo as mesmas coisas, né? Tem uma frase aí que eu vivo dizendo que eu não sei se é do Einstein, mas na internet fala que é dele. Se você for querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, você tem um pouco de loucura dentro da sua cabeça. Não tem como ter resultados diferentes, você está repetindo os mesmos hábitos. É verdade. A Shirley está dizendo aqui que o Milton e a Shirley... o Milton e a Shirley estão aí digitando demais. Ela falou, rapaz, falou disquete. Então, justamente, Shirley, estou falando para você entender também. Né? Quem tem aí beirando os 40 sabe o que é isso, né? Mas vamos nós, não vou falar mais de coisa antiga não, vou falar coisa mais moderna, vou me policiar, viu? Eu só abrindo um parêntese aqui, desfocando, às vezes quando a gente sabe que está ficando mais experiente, são algumas coisas que a gente fala. Uma vez eu me lembro que eu estava falando com uma estagiária nova que a gente estava contratando, e aí eu falei, minha filha, você com a funcionária vai ser que nem Bebeto e Romário. Você sabe quem é Bebeto e Romário? Ela falou, não, nunca ouvi falar. E aí você vê que você realmente está ficando mais experiente, né? Aí você teria que falar Neymar e Messi, alguma coisa assim. Mas vamos nós. Como aplicar isso tudo que você está falando para a gente, que está sendo muito legal, como é que eu aplico isso na nossa vida profissional? Eu sempre trago para o contexto de liderança porque é onde eu jogo sempre as minhas forças, né, pastor? Mas isso serve para qualquer área aí, falando profissionalmente. Quando a gente fala de liderança, a gente fala do cara que tem que tomar muitas decisões, né? O cara que a situação apertou, mas ele precisa naquele momento pensar em uma decisão e na melhor decisão possível, né?
e autonomia que o cara tem para tomar as decisões, enfim. E se você usar a antifragilidade a seu favor, é claro que você vai conseguir, diante daquela situação, né, no mundo profissional falando, diante daquela situação, pensar nas melhores soluções e tentar sair mais forte disso. Eu costumo fazer uma analogia até um pouco esdrúxula do lutador de boxe. O cara está aqui, imagina que você é um lutador de boxe, você está aqui na luta e você leva um soco do outro pugilista. Se você tiver a força, a energia de suportar aquele soco e o sangue frio de entender aquele movimento do outro pugilista, né, aquela técnica que ele está usando, para você não cair mais naquilo ali, é claro que você vai ficar mais forte durante a luta e conseguir possivelmente bater o seu adversário. Então, trazendo para o nosso lado profissional, situações difíceis, quem vai fugir disso? Ninguém. A gente vai enfrentar no mundo dos negócios. Quem lidera a equipe, seja onde for, na igreja, no time de futebol que ele joga aí nos campinhos ou na empresa, sabe que os desafios acontecem, né? E essa habilidade da antifragilidade é que vai fortalecer a sua liderança. Então, dentro do contexto de ter autonomia e ter que tomar decisões, a antifragilidade vai ser importante no contexto profissional. Muito legal. Na vida pessoal, o que é mais, assim, é uma pergunta que eu vejo assim, ela é mais fácil de ser aplicada na vida pessoal do que profissional, tanto faz, porque isso é um princípio, como você disse, que pode ser aplicado em qualquer área. Em qualquer área. Inclusive, eu costumo dizer que falar é muito fácil, né? Eu digo no meu treinamento, gente, olha, tudo que eu estou falando aqui, eu falo com uma facilidade enorme. No dia a dia, a prática, né? A nossa mente é treinável, pastor, né? A gente precisa entender isso. A nossa mente ela é treinável. Infelizmente, às vezes até de forma inconsciente, eu treino ela para que eu seja uma pessoa fraca. Porque às vezes eu assisto bobagem demais, eu leio bobagem demais, eu dou atenção a bobagem demais. Então a sua mente é treinável. E aí, se você pratica tudo que a gente tenta colocar aqui para as pessoas, nos treinamentos, enfim, se as pessoas praticam, vão ter resultado. Eu canso de dizer para o Pedro deve estar aqui com a gente, para a Erika, eu acho que eu vi ela aqui, ela entrando. Por que são profissionais de resultados? Porque eles entendem as coisas, isso aqui funciona, e bota, e pratica, né? Então, se você pratica, você trabalha na sua mente para ser forte, é claro que você vai ser forte. E claro que a antifragilidade, ela vai ser adaptada aí para uma crise financeira na sua vida, para uma crise de relacionamentos, para qualquer coisa. Ela serve em todo o contexto, né? Então, se você está passando por uma situação financeira muito complicada ou uma crise de relacionamentos, o que você precisa entender? Que essa crise é uma oportunidade para que você possa ser melhor. Ser melhor. Não é para você passar pela situação e, puxa, superei. Tá? Superar é legal. Mas se você não aprendeu nada com a situação que você passou, não vai adiantar muita coisa, não. Legal. Gente, eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para o nosso querido Rodinelli, mas você fique à vontade de fazer algumas perguntas. Se você quiser, você pode clicar numa caixinha que tem interrogação, que eu recebo a pergunta aqui no particular e faço para ele. Tá? Eu acredito que os seus devem ter também. E aí a gente vai dar preferência também às perguntas de vocês. Afinal, a live é para isso. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, Rodinelli. E aplicação... Na realidade, praticamente eu fiz a pergunta, nem tinha lido aqui. Mas é como você disse, serve para todas as áreas. Eu ia fazer assim, aplicação fora do ambiente empresarial. Ou seja, em todas as áreas, você acabou de responder de uma forma muito bacana. Mas eu tenho outra aqui. A antifragilidade prega contra a necessidade de planejamento e antecipação? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem nos eventos. Porque, poxa, Rodinelli, já que se eu entendi a antifragilidade e eu uso isso muito bem, então eu não estou nem preocupado com planejamento, com antecipação, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho a antifragilidade a meu favor, né? Isso. Então, não é bem assim. Não prega contra. Não prega contra. Pelo contrário, você tem que planejar sim, se antecipar sim o máximo possível, né? Quando você vai fazer um planejamento para o seu negócio, para a sua equipe, seja uma campanha, seja o que for, ou para a sua vida financeira, enfim. É importante sim você planejar. Ela só coloca na mesa aqui a possibilidade de dar com imprevisto. É isso que a antifragilidade faz. É isso que ela joga na mesa. A possibilidade de dar com imprevisto. Estar preparado para dar com imprevisto. Mas planejamento e antecipação sempre vão ser importantes para qualquer negócio. Tá.
Para o pessoal entender melhor, você tem como dar um exemplo? Sobre essa aplicabilidade de como fazer um modelo. O camarada pensou em fazer isso, tal, ou não planejou, e aí ele tem que saber que ele tem que fazer assim, e é aquele momento que ele tem que mostrar que ele é forte, trabalhar a cabeça para não ser paralisado, né? Porque eu acredito que quem não tem, que não conhecer esse termo e não sabe que ele precisa ter a mente forte, ele pode ser paralisado. Como é que você poderia dar assim, um exemplo sobre isso? Perfeito. Perfeito. Pastor, se eu estiver sendo um pouco rápido, me fala, tá? É porque eu estou vendo, se tiver perguntas aí, eu estou preocupado com o tempo, mas tranquilo. Tá. Olha só, quando a gente fala de fragilidade, de mente forte, de inteligência emocional, a gente está falando de um cara que está preparado para desafios quando eles vão acontecer, e aí, levando para a liderança, eu estou falando de um cara que as pessoas querem estar junto, porque ele tem o treino mental que te motiva, que te inspira, que te leva para frente. Então ele te faz comprar ideias, te faz comprar propósitos, porque ele é o cara que na situação difícil, na situação extrema, ele é forte. Eu não estou falando de super-homem, pastor. Não tem o cara nunca desaba. Não é isso, né? Ele vai... já aconteceu da gente fazer planejamentos, né, poxa, não saiu como a gente queria. Mas qual é a mágica do negócio? Passou. O que importa é daqui para frente, né? A antifragilidade trabalha com o daqui para frente. O que vai acontecer? Quais são as minhas ações daqui para frente? E aí, o que acontece às vezes quando eu faço um planejamento e começo a duvidar, se não deu certo esse planejamento, qualquer que seja, eu começo a duvidar da minha capacidade. Poxa, eu planejei, levei um tempo fazendo isso, não deu certo. E aí eu começo a duvidar. Então, uma técnica do Augusto Cury que eu uso muito, há muito tempo, e me ajudou demais nas situações difíceis, que é DCD. Duvida, critica e determina um novo pensamento. Então, quando eu começo com aquela dúvida, poxa, não deu certo, eu não sei o que pode acontecer, será que eu não fui capaz, eu não tenho capacidade, tudo que eu planejei não deu certo, e eu começo a me limitar, eu começo a duvidar de mim mesmo. Então, muitas vezes aconteceu isso comigo, né? De eu achar algo que eu tinha planejado não deu certo. E quando eu começava a duvidar de mim mesmo, eu aplicava o DCD. Começava a duvidar e eu, poxa, eu não posso duvidar disso, e eu começava a criticar. Eu não vou prosperar dessa forma, eu já alcancei resultados maiores do que esse, por que eu estou duvidando disso? E aí eu determinava um novo pensamento. Não, eu tenho que pensar daqui para frente. O que passou, o que não deu certo, fica o aprendizado. Então eu tenho que pensar daqui para frente. E aí o DCD me ajudou muito dentro desse contexto de entender que o que não deu certo eu posso trabalhar de outra forma com o aprendizado que ficou. Legal. Você conhece a Shirley Rocha? Claro. A Shirley está fazendo uma pergunta aí para nós, passou. A Paz Church de Piracicaba acabou de entrar, seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida que está utilizando aí a igreja, nós estamos aqui a Paz Grande Barra da cidade de Fortaleza, seja muito bem-vindo, tá? Ela falou o seguinte, a questão de divórcio, a perca de um filho, né, desemprego, é algo que ninguém planeja. Ninguém planeja, o pessoal não deveria se planejar, saber que, tipo assim, acontece com outras pessoas, pode acontecer comigo também. E aí, ninguém planeja. O que aprender numa situação nessa? Quando a gente fala de divórcio, graças a Deus eu não passei e Jesus não permitirá isso. Em nome de Jesus, não. Quando colegas, né, que passaram por essa situação, o que acontece, pastor, é que a culpa sempre é da outra. Não, eu me separei porque ela era assim, assim, assim. Não, eu me separei porque ele é assim, assim, assim. E quando isso acontece, eu preciso entender o que foi que eu deixei de fazer como marido ou como esposa, que o relacionamento não deu certo. Porque essa coisa de jogar, a culpa é sempre dos outros, né? Quem é que fura a fila do banco é os outros, quem é que estaciona no local para idoso é os outros, de quem é o menino mais danado da escola é o filho dos outros, quem é que vota errado é os outros, mas esses outros eu costumo dizer que são entes sobrenaturais, porque você não sabe quem é. Você só joga a responsabilidade. Então, tudo que acontece com você, eu tive uma experiência com uma pessoa recente, que 3 pessoas, num curto espaço de tempo de 1 mês e meio aproximadamente, chegaram chorando porque tinham sido maltratados por ela.
E eu não era superior desse cara, mas precisei conversar com ele. O que foi que aconteceu? Porque 3 pessoas e tal, e o coordenador dele pediu para eu conversar com ele. E aí ele disse, não, é porque me interpretaram mal. Veja bem, 3 pessoas, 1 mês e meio, chorando, literalmente, porque foram maltratadas por esse cidadão, e ele acha que a culpa sempre está nas pessoas, as pessoas estão interpretando mal. Então, trazendo isso para as outras coisas, para relacionamento, para divórcio, né? Se já aconteceu o divórcio, tá, meu irmão, o que eu deixei de fazer com o marido que isso aconteceu, ou com minha esposa? Isso é o principal aprendizado que pode ficar para nós em qualquer situação. Se o meu resultado como dono de um negócio não deu certo, o meu negócio quebrou, é porque a minha equipe não funcionava, a minha equipe não fazia o que eu dizia. Se a sua equipe não fala o que você diz, a culpa é sua, liderança. Não é da sua equipe não, meu irmão. Você que não conseguiu engajar as pessoas. Então, o principal aprendizado, pastor, de qualquer situação que seja, é assumir a responsabilidade. O que foi que eu deixei de fazer, que a coisa não saiu como eu gostaria que saísse. Muito legal, muito bacana mesmo esses esclarecimentos que você está dando aí. Eu tenho outra pergunta aqui. Qual a importância, já que a sua pegada, e a gente leu a questão do seu... da forma de como você atua, qual a importância da antifragilidade para os líderes? Eles de forma profissional, porque na realidade nós somos líderes dependendo do papel que nós exercemos, né? Seja se a pessoa é um pai, ele é um líder. Se ele é um marido, ele é um líder, né? E aí, enfim, nós temos vários papéis no decorrer da nossa vida. E você deixou muito claro que é a questão de assumir. Mas qual a importância da antifragilidade para os líderes? Isso de forma profissional e até arrisco a te perguntar de forma religiosa, seja padre, pastor, qualquer outro tipo de líder religioso. Tranquilo. Liderança é liderança em qualquer contexto. Eu canso de dizer isso. Inclusive, eu tenho 2 super gurus. No foco liderança de pessoas, é o John Maxwell. É um cara que vive dentro de igrejas, né? A liderança dele sempre foi em igrejas, mas são coisas aplicáveis para o mundo corporativo. Então, os livros que eu mais li de liderança e que eu aplico, porque uma coisa é você ler, estudar, outra coisa é ler, estudar e aplicar. É assim que o resultado acontece, né? E na gestão do o Augusto Cury são minhas 2 referências aí. Mas tem outros caras que eu acompanho. Enfim, o que diferencia um líder? A gente fala de habilidades, né? De ferramentas que ele aprende, de conhecimento. Conhecimento técnico é fundamental, mas a habilidade com pessoas, a tal da inteligência emocional, para mim, ela ainda é muito importante. Continua sendo muito importante. Quando eu falo de inteligência emocional, é de interpretar suas emoções, entender as emoções alheias, falando de empatia, né? A automotivação, então tem todo um contexto. E aí, só para abrir aqui um parêntese, eu comecei a me apaixonar por essa coisa de liderança muito novo. Eu comecei a ser o capitão de time de futebol, que eu jogava no Campeonato Cearense, e eu tinha 16 anos, e eu era o capitão do time, mas eu não conseguia exercer essa liderança, eu era fraquíssimo. E eu percebia isso, né? Para você ter uma ideia, as pessoas escutavam mais um outro cara que tinha lá no time do que a mim como capitão do time. Então eu comecei a ir atrás desse papo de liderança. Aí veio liderança na igreja que eu congregava antes, veio liderança quando eu participava das quadrilhas juninas, enfim, essa coisa foi acontecendo dentro da minha vida e dentro das empresas. Então eu fui estudando ainda mais sobre esse contexto. E aí, pastor, vou tentar resumir aqui, que nosso tempo está pouco, né? A gente precisa entender que a antifragilidade não vai funcionar se você não é um líder que tem um propósito claro. Se você não tiver um propósito claro como liderança, tem que estar claro para você e tem que estar claro para as pessoas. O John Maxwell até, ele brinca que você tem dois dias importantes na sua vida. É quando você nasce e quando você entende o seu propósito de vida. Porque se você não entende isso, fica muito vago, né? E quando eu falo de propósito, eu falo de uma coisa bem específica. Eu tenho o meu bem específico, não vou entrar em detalhes aqui para não perder muito tempo. Então, propósito é o primeiro ponto que eu acredito que o líder precisa ter muito claro. Porque quando ele tem um propósito, ele consegue engajar pessoas, né? A gente fala muito de gerenciar, mas a gente gerencia tarefas, a gente não gerencia pessoas. O Milton Rocha está aqui, a gente aprendeu isso no Monjo Executivo, até hoje a gente não esquece.
você constrói relacionamento enquanto as tarefas são executadas. Então, se preocupe em construir relacionamentos e as tarefas elas vão acontecer. Porque disponibilidade é uma coisa que, eu digo muito isso para as lideranças, disponibilidade é uma coisa que você conquista, pastor. Você não compra e você não impõe disponibilidade nas pessoas. Você pode até tentar impor que as pessoas estejam disponíveis para você. E é um grande erro da liderança. Quando você assume liderança, as pessoas não estão disponíveis para você. Você que está disponível para as pessoas, para ouvir as pessoas, para orientar as pessoas. Quando algo dá errado, não é para fazer cara feia para a pessoa porque não deu certo, porque ela não está tendo o resultado que os outros estão tendo. Não funciona dessa forma. Se essa pessoa não está tendo resultado, primeiro pergunte a você, liderança, o que eu estou deixando de fazer que o A está tendo resultado e o B não? Essa é a pergunta que você precisa fazer como líder. Então, propósito é o primeiro ponto a entender. Segundo ponto, a disponibilidade. Você conquista. Não espere empurrar a disponibilidade nas pessoas, da disponibilidade dos outros, que eles não vão comprar e não vão admitir imposição. Certo? E o gasto de energia emocional inútil. Outra coisa que eu acho que aprendi isso com Augusto Cury e uso demais. Às vezes a gente joga muita energia onde não deve, pastor. Se desgasta muito. A gente vê muito isso nas redes sociais, as pessoas discutindo por políticos, por time de futebol, por que seja. Joga energia onde não deve. E eu sempre faço analogia da liderança de Jesus também para a nossa vida, porque é o maior líder de todos os tempos, ninguém questiona isso. Até meus amigos que não acreditam, eu costumo dizer, meu amigo, você pode até não acreditar em Jesus como Salvador, mas você jamais vai questionar a habilidade de Jesus como liderança, porque é o maior líder que já existiu. Então, Jesus, ele possuía essa energia de não jogar. Por que ele não desperdiçava energia? Porque ele tinha um propósito muito claro. Essa é a minha opinião. Jesus tinha um propósito muito claro aqui do que ele veio fazer. Por que ele ia desperdiçar energia? Né? E eu até escrevi um artigo que fala disso. Mateus 10,14, ele fala para sacudir o pó dos pés. Ou seja, se ninguém vai dar ouvidos para você, sacode o pó dos pés e continua. Não desperdiça energia. Mateus 7,6, ele fala para não jogar pérolas aos porcos. Como é que eu vou compartilhar o tesouro da minha força com pessoas que não querem? Se você desperdiça energia como liderança, não vai fazer sentido. Você gasta de energia emocional inútil quando você joga energia para fora. Eu costumo dizer que a gente tem um campo de força, pastor. A gente tem um campo de força. Dentro desse campo de força, nós temos o poder de fazer alguma coisa. Fora dele, eu não tenho. Uma equipe comercial uma vez, eu não era gerente dessa equipe comercial, mas eu ia abrir a palestra, eu ia abrir o evento, eu ia fazer uma palestra para abrir o evento. E aí a equipe, eles fizeram um evento para... Só te interrompendo um pouquinho, o Ronildo, amigo seu aí, ó, nosso amigo em comum, Ronildo Nogueira, gente boa. Aí é 10. Aí é 10. Essa equipe fez um evento para 50 pessoas e eu abri com uma palestra para depois eles fazerem uma venda do produto, certo? Só que o coordenador deles estava ocupado na hora e eles ficaram agoniados porque o evento para 50 pessoas só tinham 5, faltava 5 minutos, eu ia começar a minha palestra, só tinham 5 pessoas. E esse Rodnelli agora, cara, e as 45 pessoas que não vieram? Eu disse, meu irmão, falta 5 minutos. 5 minutos. Para você ver como a gente desperdiça energia. Faltam 5 minutos para a palestra começar. A sua energia é nas 5 pessoas que estão aqui. Eu trago até para nós aqui. As pessoas que estão nos assistindo, não importa quem não veio assistir a live, o que importa é as pessoas que estão aqui com a gente. Elas que estão dispostas a aprender mais, a entender mais, enfim. Então, não adianta eu jogar minha energia em 45 pessoas que não veio, porque isso está fora do meu campo de força. Está fora. Essa pandemia é um excelente exemplo. O que eu posso fazer que está dentro do meu campo de força? Eu não posso, no meu negócio, não pode esperar a decisão do governo. Quando o governo tomar a decisão, show, beleza, a decisão que ele tomar eu vou acatar e me adaptar, mas está fora do meu contexto. Eu preciso agir com o que está dentro do meu campo de força. Se eu entender isso, pastor, aí os resultados aparecem, mas aparecem com força. Eu quero dizer que eu estou anotando também os meus garranchos aqui. Eu tô aprendendo demais aqui, ó. Tô aprendendo, gente. Tô só entrevistando, não, tô aprendendo. Parabéns por você que está aqui conosco. A curva do esquecimento, viu? A curva do esquecimento, viu? Você sabe da curva do esquecimento? Não. Tem uma amiga minha que postou, depois de 24 horas você esquece 67%. Se você não anotar e praticar. Se você não anotar e praticar. Depois de 31 dias, esquece 79%. E aí vai. Depois de 20 minutos, você esquece 42%. Só para você ter uma ideia.
Ai, que nada. Rodinelli, eu quero, olha, por causa do tempo, eu tenho que chamar os pastores, né? Eu acredito que o pastor Antônio Carlos, a pastora Lila deve estar aí nos assistindo. E como é comum, eles sempre entram para poder fazer uma oração assim profética, nos abençoando. E aí eu vou ter que, infelizmente, encerrar contigo aqui, mas eu quero dizer, cara, muito, 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 muito obrigado. Sabe, com certeza a gente vai ter outros momentos aqui na nossa live, ou enfim, em algum momento eu vou estar entrevistando você e vai ser uma benção. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Rodinelli, Deus te abençoe, tá? Fica com Deus, dá um abraço aí na Tati e a gente vai se falando, viu, querido? Amém. Um abraço, Beijo no coração, querido. galera.